possível. Exatamente por conta disso que a gente fala que ele é melhor do que o supino, mano. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ajustar a altura da polia. Sempre deixar ela o mais alto possível. Dá pra colocar ela mais baixa e fazer o exercício de uma outra maneira? Dá. Mas vamos aprender assim primeiro. Regula a carga de uma forma que você tá aprendendo a fazer o exercício. Então, se você colocar muito peso, você não vai conseguir ter total controle do movimento e isso vai te prejudicar. Como que você vai pegar essa alça? Algumas pessoas fazem isso, ó. Pega de um lado, pega do outro e vai pro exercício. Isso não é bom pro seu ombro. Ele tá ali numa posição completamente despreparada e você já coloca a força exatamente num ponto de alongamento que ele tá mais fragilizado. Então, eu gosto que você faça dessa forma, ó. Pega aqui com as duas mãos. Você sempre, quando traz o peso para próximo do seu corpo, você tem mais estabilidade, mais segurança. Eu vou pegar na outra, eu trago e olha o que eu fiz, ó. Eu entrelacei os dedos. Isso faz com que o peso fique aqui, no atrito dos meus dedos. Então, eu não tô fazendo força para segurar as manoplas aqui. Olho para cima, para quê? Para encontrar o meio do aparelho. Agora eu vou dar um passo para frente e vou estabilizar de forma anteroposterior. O primeiro erro é não fazer o alinhamento do vetor de força com a inclinação ideal do seu corpo. A gente tem que alinhar o vetor de força com o trabalho do peitoral. Se eu quero trabalhar o peitoral de forma mais integral e dando uma ênfase na parte média, eu tenho que fazer o movimento nesse ângulo. Se eu inclinar o meu corpo, eu vou inclinar o corpo e vou manter o ângulo. Se eu colocar esse braço para cima ou para baixo, eu mudo a ativação do peitoral. A gente vai falar disso daqui a pouco em variações desse exercício. Então esse crossover é interessante que você faça exatamente com esse ângulo do seu peitoral. Então eu vou reproduzir isso no cabo. E o cabo, ele tem que estar exatamente paralelo ou em cima da linha do meu braço. Quando eu tenho o exercício dessa forma, essa inclinação, esse ângulo, eu tenho exatamente todo o trabalho sendo direcionado para o peitoral. O que acontece aqui? Algumas vezes, se eu estou aqui, eu inclino menos, eu continuo com aquele ângulo do peitoral, percebe que o cabo agora está no ângulo mais alto do que o meu braço em si? Nesse momento, esse vetor de força que não está alinhado com o meu ombro, ele causa uma rotação no meu braço. Faz com que eu tenha um trabalho maior de dorsal e também um manguito rotador. Já estou aquecendo o meu manguito rotador. Eu estou dissipando todo o trabalho do peitoral. Mas isso também pode acontecer ao contrário. Se eu deixar a polia mais baixa e for fazer o exercício da mesma forma, percebe que o cabo ele tá mais para baixo, ele passa numa linha inferior ali. Nesse momento, ele causa uma rotação para baixo e aí eu tenho uma ativação maior do meu ombro anterior e também o manguito de novo para estabilizar esse negócio. Precisa aquecer o manguito. Se você quiser dar ênfase na parte inferior do peitoral, a polia continua no alto, só que agora a postura fica mais ereta, mais em pé e você puxa em direção ao umbigo. Já se você quiser trabalhar a parte superior do peitoral, também dá para fazer no crossover. O cabo ele vai lá para baixo, a polia fica inferior e você vai fazer o movimento para cima, levando a mão em direção à linha da sua cabeça. O segundo erro é você errar na postura. Quando você encaixa a postura perfeita, você tem estabilidade. E quando o seu corpo entende que tem estabilidade, ele liga mais essa musculatura que está sendo trabalhada. Se não tem estabilidade, ele entende isso como algo perigoso. Então, você não vai conseguir ativar o máximo possível. Então, você dá um passo para frente e melhora a sua base lá atrás. Uma coisa que é muito importante, se você deixar os dois pés, um muito atrás do outro ou muito próximo, eu vou perder equilíbrio lateral, porque a minha base de equilíbrio ela ficou pequena. Então, eu preciso que você faça isso, ó. Tá vendo que um tá bem afastado em comparação ao outro? Isso me dá uma base muito bacana aqui. Meu cérebro entende, opa, tá estável lá embaixo, vou fazer força. Aí agora, você já entendeu a inclinação aqui do tronco. Então, o que a gente vai encaixar? A postura. O peitoral sempre para fora. O que pode acontecer aqui? A pessoa perder essa postura. Peitoral para fora, coluna encaixada, o abdômen aqui você dá uma contraída nele para aumentar a estabilidade e a base aqui embaixo também tá sólida. Nesse momento você tá pronto e o seu corpo já entendeu que tem solidez, então você pode fazer o exercício mais forte que você puder. Agora, nosso terceiro erro, a gente vai falar do roubo. Ladrão! Uma coisa muito básica que a galera faz é balançar, porque o impulso acaba fazendo com que o exercício fique mais leve. Vai lá, o que eu perco com isso? Ativação muscular. Ao invés de você estar com a postura encaixada, tudo certo, e o seu peitoral tá levantando aquele peso lá, você tá fazendo um balanço, ou seja, você tá tirando o trabalho do músculo. Então, o que você precisa fazer? Precisa deixar o tronco aqui estável.
estável e um trabalho somente direcionado para o peitoral, porque aí sim você tem um exercício que está sendo canalizado para a musculatura do seu peito. Se tiver um peitoral desse, seu frango. O quarto erro é sobre o seu cotovelo. Quanto mais estendido o seu cotovelo tiver, maior fica a alavanca de movimento. Quanto maior a alavanca, maior o trabalho do seu peitoral. Se o seu cotovelo está mais flexionado, a alavanca diminui. Se o seu cotovelo está mais estendido, a alavanca aumenta. E o que eu quero de você aqui? Que você estenda o seu cotovelo até o máximo que você pode e flexiona só um pouco. A gente vai ter uma alavanca maior possível e essa pequena flexão do cotovelo faz com que você proteja exatamente ele, o cotovelo. Porque se você deixar encaixado, você vai colocar todo esse peso na articulação. E com tudo isso eu tô te dizendo que se você deixa o seu cotovelo mais estendido, você tem um trabalho mais forte do seu peitoral. Se ele ficar mais flexionado, o trabalho do peitoral diminui. O quinto erro que não vai deixar o seu peitoral crescer, você vai ficar com o peito esmilinguido, é você errar na amplitude de movimento. Isso me corta o coração porque o que o crossover tem de melhor é a amplitude de movimento. E aí você não explora isso. Animal. Quando a gente fala de amplitude de movimento, você precisa ter a maior amplitude de movimento possível, desde que o movimento esteja ok e você não esteja sobrecarregando as suas articulações. Você tem que alongar o máximo possível da musculatura e encurtar o máximo possível dela. O que acontece em alguns momentos? As pessoas não vão até o final de alongamento. Percebe que tá curto aqui, ó? Olha até onde eu poderia ir. Ou seja, eu não tô alongando o máximo possível, tô perdendo o trabalho muscular. Ou então as pessoas fazem isso, ó. O movimento está curto embaixo e eu estou perdendo todo esse ângulo aqui de trabalho que vai fazer toda a diferença no estímulo da hipertrofia. Então, você deixa a polia o mais alto que você puder. Vai pegar aqui com as duas mãos, carregar para o outro lado, entrelaçou os dedos, olhou para cima para encontrar o meio da máquina, deu um passo para frente, o outro está lá atrás. A base aqui precisa estar sólida, estender o braço. Nesse momento, você vai ajustar a inclinação do tronco para alinhar os 90 graus aqui da axila e o cabo tem que ficar exatamente na mesma linha do seu braço. Mantenha a postura, peitoral para fora, abdômen aqui tensionado para dar mais estabilidade. E agora você vai para a amplitude máxima possível, tanto em cima, alongando o máximo, quanto embaixo, encurtando o máximo. E também deixando o seu tronco completamente estável para você não ter nenhum tipo de roubo. Você pode colocar a dica do Lalá para ele ficar ainda mais foda. Quando você fechar, você aperta um pouco mais. Então eu fechei e apertei um pouco mais. Vou de novo, fechei, apertei um pouco mais. Quando você faz isso, você consegue encurtar mais a musculatura, leva mais insuficiência ativa, mais estímulo para você ficar com o peito gigante. Esse exercício é ótimo, mas não é o suficiente para fazer o seu peitoral crescer, se você estiver cometendo esses erros aqui, ó. Então assiste esse vídeo agora, que são os maiores erros em um treino de peitoral e pode estar fazendo com que o seu não cresça.